Jesus, ele é muito claro. Todas as pessoas dizem que tem Deus, outras dizem que quer encontrar Deus, outras tentam encontrar Jesus e não conseguem. E como você percebe que você não encontrou ainda Jesus de verdade? É quando você está buscando, está orando, está fazendo um monte de coisas e os resultados não estão chegando em suas vidas. A vida está cada vez mais pior, cada vez mais difícil, cada vez mais dificultosas. E o seu coração não foi apto, transformado, para aceitar a renúncia. Você ouve a palavra e não aceita. Não é bem assim, não é bem desse jeito, eu não gosto, eu não concordo, o Deus que eu sirvo não é assim. Peraí, mas está na Bíblia. Ah, está na Bíblia, mas eu não concordo. Quer dizer que você ainda não teve encontro com Cristo. Cristo não se encontrou com você ainda. Você deve ter se encontrado com uma placa de igreja, uma denominação, um líder, uma comunidade, mas com Cristo não. Porque os sintomas de que nós encontramos com Cristo é a renúncia e a mudança. A gente começa a abominar o pecado. Abominar não as pessoas que pecam, mas abominar o pecado. E isso não vai mais fazer parte de nossas vidas. Então nós precisamos entender que quando nós estamos no pecado, nós estamos em um caminho. E Jesus está em outro. Então como nós queremos encontrar com Jesus se nós estamos em caminhos diferentes? Não tem como encontrar se nós estamos em caminhos diferentes. Não tem como eu estar num lugar, a pessoa está em outro lugar e nós nos encontrarmos. Então, nós temos que entender assim, se nós queremos pegar uma pessoa que está na Bahia e outra que está em São Paulo e fazer com que elas se encontrem, a gente tem que pôr as duas no mesmo lugar. Ou as duas vão para São Paulo, ou as duas vão para a Bahia. Entendeu? Quem está em São Paulo vai para a Bahia e encontra os dois lá. Ou quem está na Bahia vem para São Paulo e encontra os dois lá. A maioria das pessoas esmagadoras, tanto o ímpio, o pecador, de outras religiões, principalmente, e aqueles que muitos, né, acreditam que serve Jesus. Fizeram você acreditar. É aquele ditado que é uma colocação até legal, né? Convertido é diferente de convencido. Nós vemos que muitos são convencidos, né? Aprenderam e sentiram um sobrenatural que não provém de Deus, e sim de espíritos enganadores que imitam as coisas de Deus, e convenceram ela que aquilo ali é de Deus. Mas quando você olha para elas, você vê que ela está num caminho e Jesus está em outro. E como eu sei que eu estou em caminho? Pelos meus atos, pensamentos e pelas minhas atitudes, pensamentos e palavras errôneas e pecaminosas que mostram que eu estou em caminho. E Jesus está em outro. Porque se eu quero estar no mesmo caminho que Cristo está, para me encontrar com Ele, Ele se encontrar comigo, eu tenho que renunciar e mudar as minhas palavras, atos e pensamentos diante de Cristo, baseado de acordo com a palavra dele. Então as pessoas estão em caminho e Jesus está em outro. Então, esse programa ele tem o intuito principal de, com essa pregação, juntar os dois nos mesmos caminhos. Mas você tem que entender que não é Jesus que vai sair do caminho dele para vir aonde você está no seu caminho. Não. É você ouvindo, praticando esta palavra, que a prática dessa palavra vai transportar você como pessoa aí no mundo espiritual, do caminho aonde você está, para o caminho aonde está Cristo. Guarde isso. Vou repetir para você entender. Jesus está em um caminho e as pessoas estão em outro caminho. Então não tem como ter o mover, o agir, uma comunhão, uma união, e essas duas pessoas se encontrarem. Para se encontrarem, as duas têm que estar no mesmo caminho. Mas não vai ser Jesus que vai sair do caminho dele para ir se encontrar com você no caminho que você está. Não. É você, é eu, somos nós que temos que sair do caminho que nós estamos, aonde Cristo não está, e ir para o caminho aonde Cristo está para ter um encontro verdadeiro com Ele. Então, o objetivo principal deste programa é trazer uma palavra, um evangelho que vai te instruir. Vai trazer para você o que você não deve fazer. Cada vez que você ouve algo que não deve fazer e tira da sua vida e não faz, você dá um passo a mais para sair dos caminhos que você está e um passo a mais em direção ao caminho que Cristo está. Quando Deus instrui em sua palavra, por intermédio de Cristo, das coisas que é para fazermos,
Se você fizer, cada uma delas que você fizer, é um passo a mais que você sai dos caminhos que você está e um passo a mais que você dá em direção ao caminho que Jesus está. Deu para entender? Então o objetivo é esse. É fato que nós podemos ver que o ímpio, o pecador, religiosos, religiosidade, outras religiões, ou até religiões que professam Cristo, mas têm os seus dogmas ou têm pontos predominantes que os assassinam, como um câncer que mostra que por aquela atitude apenas tem zelo por Deus, mas não com entendimento, porque não se sujeita às regras que vêm de Deus. Pratica aquilo que Deus pede para não praticar. Então elas não têm Deus. E também isso não trazemos para a igreja de hoje. Uma coisa, a igreja ser de Cristo, uma coisa, a igreja ser só a igreja. Existem duas coisas. Você tem que entender que não é porque é chamado igreja, é porque é de Cristo. Porque eu te faço uma pergunta. Nós temos a igreja evangélica e a igreja católica. E aí, você acredita que as duas é de Cristo? Acredita? Se você falar que acredita, que você nunca leu a Bíblia, nunca te pregaram a Bíblia e não te ensinaram a palavra. Porque se você chegar no povo católico, ele vai dizer que a igreja católica é a única e que a igreja evangélica não é de Deus. Se você chegar no povo evangélico, eles vão dizer que eles são únicos e que a igreja católica não é de Deus. Então, você está de fora e está dizendo que as duas é, mas quem está dentro está dizendo que não. Por quê? Bases doutrinárias cegas e errôneas. Então, aonde realmente Deus está? Todas as igrejas não. Quando você passa numa praça e vê uma igreja católica, você não vai falar, olha, um boteco católico, um bordel católico, uma loja católica, uma agência de carro católica. Não, você vai pôr uma igreja católica. Quando você vê uma igreja evangélica, você não vai falar, olha, um bordel evangélico, um boteco evangélico, uma bocada de droga evangélica, uma loja de carro evangélica. Não, você vai dizer igreja evangélica. Então, não quer dizer porque tem o nome de igreja e tem alguém lá dizendo ser representante de Deus que realmente é de Deus. Para isso nós temos que ter o conhecimento bíblico, para saber aquilo que realmente é de Deus, para que nós possamos estar ali seguindo Deus, acompanhando com Cristo e com Deus. Então esse programa ele tem esse intuito. Por quê? Olha o que a palavra diz em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ele. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram com ele. Então existem dois caminhos. Jesus está em um. Ele está no caminho estreito, na porta estreita, no caminho apertado. Então, se nós estamos no caminho largo, nós nunca conseguiremos ter um encontro com Cristo. E Cristo nunca vai conseguir se encontrar conosco, porque nós estamos em um caminho chamado largo e espaçoso da perdição, e ele está num outro caminho, chamado estreito e apertado da salvação. E Jesus, biblicamente, ele prova que ele não vai sair do caminho que ele está para estar com você no caminho que você está. Ele fala que é eu e você que temos que sair dos caminhos que nós estamos, aonde Cristo não está, e irmos para o caminho onde Cristo está. Então este programa, esta pregação, esta palavra tem um intuito e está fazendo isso. Abrindo a oportunidade, os olhos e mostrando para as pessoas como é que você quer estar com Deus, como é que você quer uma bênção, uma cura de Deus, como é que você quer ter o direito de herdar o reino de Deus, sendo que os caminhos que você está é o largo, o caminho que você está é o espaçoso, o caminho que você está é o pecaminoso, o caminho que você está satisfaz as concupiscências da carne, o caminho que você está não se sujeita às regras de Deus por intermédio de Cristo. Os caminhos que você está, largo e espaçoso da perdição, quem está neste caminho é Satanás e os seus demônios. Então, como nós podermos estar num caminho onde Cristo não está e querer tomar posse daquilo que Cristo quer nos dar e pode nos dar? Nós temos que sair deste caminho e ir para o caminho aonde Cristo está. E esse caminho é o caminho estreito e o caminho apertado. Um caminho aonde eu vou entrando por ele a partir do momento que eu ouço a palavra de Cristo, aceito a palavra de Cristo e começo a obedecer, praticar, tirando os pecados da minha vida e renunciando aquilo que não alegra a Deus. Eu, como pastor, venho aqui dos caminhos largos tentar pegar em tuas mãos e te ajudar
passo a passo, sair dos caminhos largos e vir para os caminhos estreitos, aonde Cristo verdadeiramente está. Mas isso não depende só de mim, porque o livre-arbítrio é seu, depende de você. Para que você entenda que está nos caminhos certos e não deve esmurecer, não deve desanimar, não deve se afastar, não deve mais sair dele. O foco é Cristo, o foco é o reino, o foco é o céu e temos que perseverar até o fim. Nós não estamos aqui contando piada, nós não estamos aqui passando músicas do mundo, nós não estamos aqui com chacota, nós não estamos aqui com vídeos ou com áudios para você rir. Nós estamos aqui no intuito de algo eficaz da parte de Deus. Olha o que ele diz, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tá vendo? Todos nós estamos no caminho largo, espaçoso da perdição. Né? Todas as pessoas que estão, né? Nós já fizemos a transição. Muitos que estão me ouvindo também, pastor, já estou no caminho estreito, mas muitos não estão ainda. Então as pessoas que estão nos caminhos largos, espaçosos, onde Cristo não está, é da perdição, é do sofrimento, da dor. Ele está dizendo que estas pessoas estão cansadas, elas estão sobrecarregadas. Se você não aguenta mais, ele está dizendo, fica aí que eu vou para o seu caminho. Não, ele fala, sai daí e vem para o meu caminho. Vinde a mim. E como você vai fazendo isso? Sendo instruído pela palavra de Cristo. E por isso que nós estamos aqui, não falando de chavinha, rosinha, copo com água, camiseta da Dunó, que Cristo não está conectado com isso, mas pregando e ganhando cada segundo deste programa para te trazer a palavra, a qual você deve tomar as suas decisões e obedecê-la, para que cada ponto que você obedecer é um passo a mais que você se afasta do caminho largo e um passo a mais que você vai em direção ao caminho estreito. E olha que tremendo. Mateus 11, 28, né? E 29, que tremendo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Então Jesus, ele sabe que os dois caminhos estão postos. O largo e espaçoso, a maioria esmagadora das pessoas se acertam viver, gostam, curtem e se divertem. Só que elas não percebem que o sofrimento, a dor, as perdas, né, a luta, as batalhas, a tristeza, a depressão, a fome, a miséria, né, o desemprego, casamento destruídos, lares destruídos, vícios e muito mais, tudo isso é nada mais, nada menos, né, do que o resultado de você optar em estar nesses caminhos largos. Entendeu? Então, em Jesus, olha e vê a raça humana sobrecarregada, cansada, esgotada. Olha aí quantas pessoas tiram as suas vidas e suicidam a cada dia, porque chegaram em seus limites. E Jesus fala, ei, vinde a mim, aprendei de mim, pega o meu jugo, ó, essa é a minha regra, essa é a minha palavra, pratica, viva, e eu vou te aliviar, eu vou tirar esse fardo, eu vou tirar essa dor, eu vou tirar esse sofrimento, e você, estando nos caminhos que eu estou, pela obediência da minha palavra, eu aliviarei, e você terá da minha parte descanso para a vossa alma.